Fala pessoal do YouTube e do Instagram. É isso aí, pessoal. Tô aqui de volta. Mais uma aula nossa. Tá postando essa aula no YouTube aqui no sábado que antecede o Dia das Mães. Já começo essa aula desejando um feliz Dia das Mães para todo mundo. Que todos estejam bem em casa e assistindo às aulas. Enfim, livres da Covid. Enfim, desejo tudo de bom para vocês que estão me assistindo aí. E estamos aqui para mais um dia de sábado com essa nossa aula. E agora rumando para um novo conteúdo aqui do nosso Manual Compacto de Geografia, nosso livro de cabeça para baixo mesmo, mas é para mostrar mais uma vez. Sempre vou estar aqui mostrando a vocês a nossa fonte de conteúdo. Enfim, só para lembrar, né, segunda-feira nós teremos o nosso primeiro vídeo da nossa jornada de geopolítica. Se tudo der certo, nós vamos lançar na segunda-feira. E espero que tudo dê certo, né? Para que tudo ocorra em favor, em prol do lançamento desse vídeo. E também a nossa jornada de geopolítica ela já está definida, os primeiro e segundo conteúdo. O segundo conteúdo também vai ser de acordo com aquilo que vocês votaram, né? O primeiro conteúdo que ganhou foi o conteúdo da Crimeia, né? As tensões entre Rússia e Ucrânia em relação ao estado da Crimeia, em relação à região da Crimeia, na verdade, né? No território da Crimeia, que é um território que pertencia à Ucrânia, hoje está com a Rússia, hoje é uma república autônoma russa, enfim, situação bem conturbada ali daquela região, mas a gente vai estar trabalhando esse conteúdo sobre a Crimeia aqui no nosso YouTube, né? Os vídeos, a playlist, né, de geopolítica será exclusivamente no YouTube, né? No Instagram e IGTV eu coloco as nossas aulas que seguem de acordo com o nosso conteúdo do livro. Infelizmente não deu para colocar a aula passada sobre os tipos de relevo do Brasil, né? Planalto, planície e depressões. Infelizmente não deu para colocar essas aulas por conta do tempo, né? Uma aula que consumiu um pouco mais do tempo que o IGTV permite. O IGTV permite que a gente grave até 15 minutos, né? Para quem não tem conta verificada, minha não é verificada. Então, 15 minutos só, passou um pouco. Infelizmente não consegui postar para vocês essa aula lá no Instagram. Mas quem tiver o desejo de assistir essa aula, pode assistir no YouTube, né? Você que está no YouTube, né, também pode, e não assistiu essa aula e está vendo essa aqui, você também pode acompanhar essa aula, né? Eu vou deixar disponível para vocês aqui, possivelmente vou deixar nos cards em algum lugar para aparecer para vocês. Enfim, vamos entrar na parte 3 do nosso conteúdo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá de cabeça para baixo, mas façam a inversão aí. Os climas do Brasil, né? A gente vai trabalhar sobre os climas do Brasil. Vai ser um conteúdo bem introdutório, mais uma vez, de simples entendimento. Para uma aula de sábado, vou resumir da melhor maneira possível para vocês. Vamos lá, vamos trabalhar de acordo com o que diz o livro. Seguindo a leitura do livro, falando sobre clima, né? Vamos lá. A importância do clima. Os diferentes elementos naturais estão em permanente interação, um influenciando o outro. Por exemplo, em um determinado tipo de relevo, o clima desenvolve-se melhor, ou um tipo de vegetação. Né? Em determinado tipo de relevo e clima, desenvolve-se melhor um tipo de vegetação e clima. Para ficar um pouco mais claro, né? Ficar com a leitura tão confusa que eu acabei me confundindo aqui. Perdoem, mas o clima e o relevo, eles podem influenciar no tipo de vegetação. Na verdade, uma área, né, relevo, clima e vegetação, uma influencia a outra. Então, por exemplo, em uma área mais elevada, né, que tem um relevo mais elevado, com um clima mais frio, você pode
ter um tipo de vegetação característica daquele ambiente, né? Naquele ambiente, como por exemplo, a gente tem, vamos lá, a gente tem na Europa, né, nas regiões mais próximas do Ártico, a gente tem o desenvolvimento da vegetação de tundra, né? Que é uma vegetação típica de neve, né? De regiões frias, uma vegetação bem rasteira. E essa vegetação ela é principalmente caracterizada por conta do clima, e também o relevo lá ajuda bastante. Como a gente também pode olhar aqui para o nosso território, para o sertão nordestino, aquele solo empobrecido, mais deficiente de nutrientes, com um clima bastante quente, um clima semiárido, aquilo ali influencia um tipo de vegetação como a caatinga, por exemplo, que é a vegetação natural do nosso Nordeste, no nosso sertão nordestino, para falar melhor, né? O interior nordestino, a parte mais interiorana do Nordeste, tem como vegetação predominante a caatinga. Então, o clima ele interfere nesse tipo de coisa, né? A vegetação ela é bastante, ela tem uma boa influência do clima, né? O clima, vamos lá o significado de clima de acordo com o livro. O clima, conjunto de fenômenos meteorológicos predominantes em determinada região por um longo período de tempo, é um dos principais elementos naturais do planeta Terra. Influencia as atividades humanas, como a agricultura, habitação, vestuário, etc., e de outros animais. A vegetação, o relevo, a hidrografia e os tipos de solo também são influenciados pelo clima, né? Como eu acabei de citar acima, eu pontuei a questão da vegetação, como também o próprio livro pontuou. E não é só a vegetação que o clima influencia no nosso comportamento, na nossa maneira de se vestir. Você olha o jeito de se vestir de uma pessoa aqui no Brasil, como por exemplo lá em Bariloche, na Argentina, ou então lá na Groenlândia, ali na América do Norte, ou então, por exemplo, na Noruega, na Suécia, na Finlândia, né, que são países de clima bastante frio. É totalmente diferente a nossa forma de se vestir, porque o clima ele interfere nisso, né? Enquanto aqui a gente quer usar a roupa mais agradável possível por conta do nosso calor, que mesmo quando chove é quente, né? Tem aquele clima, aquele tempo quente. Então, em outros países, principalmente os países europeus, da Ásia, também os países asiáticos que fazem frio, né? Países montanhosos, as pessoas tendem a usar o máximo de roupa possível para aliviar lá o frio. E vamos lá. O clima é tão importante para a existência humana na Terra que é considerado patrimônio comum da humanidade. Decisão tomada em 1989, lá na Organização das Nações Unidas, a ONU, né? O clima, ele é patrimônio da humanidade. Olha aí. Apesar de tudo do título conquistado, esse elemento natural é um dos que mais sofre com a ação humana predatória a ser alterado e gera um desequilíbrio na vida. Assim, como é que o ser humano vem alterando o clima? Como isso é possível? Bem, vamos elencar. Desmatamento, poluição. Isso aqui são dois exemplos. Só citei dois exemplos que impactam bastante no clima. O desmatamento, como por exemplo a região amazônica, ela vem sendo constantemente desmatada. E de uns tempos para cá, de 2018 para cá, isso tem piorado bastante. 2019 e 2020 foram os ápices do desmatamento na região amazônica, né? E para quem pensa que isso é mimimi, isso aí não é mimimi. É muito importante nós preservarmos a Amazônia, nós pensarmos que além da riqueza material que muitas pessoas querem ali, desmatam a troco de queimar madeira lá por carvão, para fazer garimpo, para fazer lá a extração de ouro e de outros minérios, metais. É muito importante nós preservarmos a floresta amazônica porque ela é uma importantíssima fonte reguladora do clima. E há quem diga, quem fabrica o ar, o maior fabricante de oxigênio são os oceanos. Não, ainda não. A floresta amazônica ela é a grande transformadora, uma das grandes transformadoras de CO2, de gás carbônico, em oxigênio. Por isso que ela detém o apelido de pulmão do mundo, pulmão do planeta. É muito importante a preservação da floresta amazônica, é muito importante a preservação da mata local que você tem aí no seu bairro, na sua cidade. É muito importante isso, então pense nisso.
antes de estar por aí cometendo atrocidades, envenenando árvores, como acontece direto aqui no Recife, né, no bairro aqui próximo de mim, gente envenenando árvores, né, com o intuito de, não sei qual o intuito, mas envenenando árvores, colocando veneno em árvore e morrendo, secando. Enfim, é muito importante. Vamos entrar aqui numa notinha de rodapé, né? Depois a gente comenta mais sobre isso, né? Sobre o desmatamento e a poluição. A poluição, eu não acabei me aprofundando aqui nessa fala, mas depois, em outro conteúdo aqui, que a gente ainda vai ter muita coisa para falar sobre o clima, eu vou entrar no mérito da poluição, na alteração. E a gente pode até falar um pouco sobre isso agora, porque existe uma notinha de rodapé aqui falando sobre o aquecimento global. Vamos lá. Aquecimento global é um fenômeno climático ao aumento da temperatura média da superfície terrestre. Lendo isso mais uma vez de acordo com o livro, hein? Só neste início do século a temperatura do planeta subiu quase 2 graus, mais alta do que na década de 1960. As medidas a serem tomadas para conter o avanço do aquecimento global têm sido discutidas constantemente. Alguns cientistas apontam como causa do aquecimento global o elevado nível de concentração de poluentes antropogênicos na atmosfera. O aquecimento global é evidenciado através das altas temperaturas e da mudança brusca de temperatura em todo o mundo. Alguns estudos revelam que o aquecimento global é o elemento que mais agrava a força dos furacões, do derretimento das calotas polares e grandes enchentes, entre outros. Pronto, o aquecimento global ele é o responsável pelo derretimento das calotas polares, né? Esse aquecimento que ele é... O aquecimento ele é natural, né? Tanto o aquecimento quanto o congelamento, né? Tanto que a gente passou por diversas eras do gelo. Mas vamos entrar no mérito do aquecimento. Esse aquecimento, ele é natural. Seria mais natural se ele não tivesse sendo nesse momento, nesse exato momento agora, acelerado por ações do homem, como o desmatamento e como poluição. A emissão desenfreada de poluentes, ela é uma das grandes vilãs do aquecimento. Então, se a gente conseguir reduzir a emissão de poluentes, mas você quer que a economia pare de girar, você quer que a economia fique, enfim, não estou dizendo isso, eu estou dizendo de ter uma maneira mais consciente, uma maneira mais humana de produzir, enfim, de reduzir essa emissão de poluentes. Dá para se fazer isso, como colocando filtro nas fábricas, dá para você reduzir, dá para você filtrar o ar poluído, como por exemplo, reduzindo, fazendo na questão dos carros, dos veículos automotores, as montadoras trabalhando como elas já vêm, trabalhando no controle de emissão de gases, tanto é que o carro a combustão, ele lentamente está sendo substituído pelos veículos híbridos e posteriormente pelos veículos elétricos, né? Aí você vê a evolução dos veículos aí que cada vez menos os a combustão cada vez menos vem emitindo poluentes por conta de ajustes mecânicos nos motores, que graças a Deus as montadoras estão fazendo. Então é dessa forma que a gente vai reduzindo a emissão de poluentes. Mas como não existe fiscalização, como o ser humano ele é muito despreocupado com isso ainda existe uma grande taxa de emissão que está fora do controle de poluentes no nosso planeta. O texto também fala aqui um termo técnico, né? Poluentes antropogênicos. E o que são isso? Antropogênico, esse termo antropogênico vem de antropogenia, que vem de antrópico. E o que é uma ação antrópica? A ação antrópica é toda aquela ação que não é natural. É toda aquela ação que é feita pelo homem. Ou seja, o homem, essa concentração de poluentes antrópicos, ela é toda causada pelo homem. Toda causada pelo ser humano. Então, basta controlarmos isso. Enfim, pessoal, a gente vai entrar mais nesse mérito do clima e espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, muito importante, eu já peço para vocês se inscreverem no canal. E a gente se vê na próxima aula, né? Próxima aula que será terça-feira, provavelmente, porque segunda-feira nós teremos a nossa jornada de geopolítica. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela paciência e não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar e assistir. Compartilhe com seus amigos também esse vídeo. Muito obrigado, pessoal. Valeu!